Eu sou Francisco Russo, editor do site Papo de Cinema. Eu sou também um dos fundadores do site Adoro Cinema. Eu trabalhei lá por 19 anos como editor-chefe. E eu sou jornalista, eu sou crítico de cinema e também acompanho muito o mercado, acompanho os lançamentos, não só em cinema, mas streaming, os filmes mais antigos também. Então esse é o meu trabalho habitual, propriamente. Sobre O Deus e o Diabo da Terra do Sol, é um dos ícones absolutos do cinema brasileiro, né? Ele foi lançado na década de 60, curiosamente no ano justamente do golpe, em 1964, e ele foi premiado no Festival de Cannes, ganhou o prêmio de melhor direção para o Glauber Rocha. Então ele já é um filme muito importante pelo que ele oferece, pelo que ele entrega como proposta narrativa. Mas o fato de ter sido premiado em Cannes, especialmente no cinema brasileiro, que é tão raro ser premiado em festivais internacionais, isso torna ainda mais emblemático. Então, Glauber Rocha, durante muito tempo, ele foi o diretor brasileiro mais conhecido internacionalmente, muito por causa do Deus e o Diabo, mas também outros filmes que depois que ele fez foram exibidos em outros festivais, tanto em Cannes como em Veneza, por exemplo. E para o cinema brasileiro como um todo, foi também uma premiação muito relevante, porque o cinema brasileiro ainda não tinha tanto destaque internacionalmente. Então todo o cinema novo, né, ele conseguiu um destaque muito grande com a premiação. Até lembrando, justamente em 64, teve 2 filmes brasileiros competindo na mostra principal de Cannes, o que é algo raríssimo. Foi tanto Deus e o Diabo na Terra do Sol como Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Então houve toda uma leva de diretores que nessa onda do cinema novo ganhou uma projeção internacional muito grande. E no caso do Glauber, ele foi o expoente maior disso. Também porque o Glauber tem particularidades em relação ao modo como ele vê a narrativa. Isso fica muito claro no Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque o Glauber é muito a questão da imagem. Ele usa muito a questão imagética como narrativa propriamente, mais até do que propriamente diálogos ou uma certa linearidade. O Glauber gostava muito, até de um certo exagero propriamente gestual dos personagens, então ele trabalha muito disso. Isso é uma característica que também se repete em vários outros filmes do Glauber Rocha, especialmente Terra em Transe, que aí o Terra em Transe até ele tem uma outra vertente, porque ele é mais verborrágico, mas ele também tem muito desse gestual exagerado, muito simbolismo. O Deus e o Diabo trabalha muito com essa questão para você mostrar com um certo desalento que justamente o sertão, no caso, o Nordeste, de uma forma geral, tem em relação ao governo. Tanto que o Corisco, justamente perto do final, ele fala dessa questão da defesa do povo propriamente. Então é um cangaceiro, está fora da lei, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação de defesa do povo. Isso é algo que norteou muito o Glauber ao longo de toda a trajetória fílmica dele, né? E o Deus e o Diabo intensificou muito disso. É um filme muito que ressalta essa questão da direção, porque poderia se contar essa mesma história de vários outros formatos, de uma forma mais linear, de uma forma mais narrativa, verbal propriamente, mas esse estilo do Glauber de trabalhar muito a imagem como forma de impacto junto ao espectador fica muito marcante. Então Deus e o Diabo entrou muito na história do cinema brasileiro por causa da premiação, mas também por causa desse estilo de narrativa muito visual. O cinema novo foi uma grande ruptura dentro da história do cinema brasileiro, justamente porque ele buscava mostrar o povo como ele é. Até então, os filmes, de uma forma geral, eram muito chanchada, que buscava entreter, buscava divertir de uma forma geral, sem muito compromisso em mostrar questões sociais, a população como ela é. Então as pessoas iam, compravam seu ingresso, se divertiam durante aquele tempinho, 2 horas, 1h30 mais ou menos, viam os grandes astros da música, muitas vezes, iam para casa e acabou. Então o cinema novo veio para dizer, não, nós vamos mostrar como é o Brasil, e muitas vezes nessa parte até que virou denúncia, mas também mostrar possíveis saídas, possíveis soluções sobre como melhorar esse dia a dia da população. Então, o Deus e o Diabo tem muito dessa questão, especialmente em relação ao Nordeste, ao sertão, né? A realidade do cangaceiro propriamente, a realidade do desamparo do governo propriamente, e por isso os cangaceiros ganharam tanto destaque. Então o cinema novo veio trazendo essa proposta, e aí justamente a partir dele, a partir da popularização, com a premiação do Deus e o Diabo em Cannes, com a própria exibição do Vidas Secas em Cannes, e de outros filmes que também começaram a pipocar, tanto no Festival de Berlim, como começar no Festival de Veneza, o cinema brasileiro começou a sair do Brasil propriamente, para ganhar o mundo,
Então se começou a cunhar esse título da estética da fome, que na verdade era a estética da pobreza, né? Era você mostrar na tela a realidade brasileira que sim passava pela pobreza, passava pela fome, o que nem sempre agradava especialmente os governos, né? A ditadura militar especialmente muitas vezes brigava, tentava impedir a exibição dos filmes porque mostrava um lado feio do Brasil, que eles não queriam mostrar, obviamente, na época. Então isso gerou muito embate e gerou também um trabalho de minar o cinema novo ao longo do tempo, justamente para que não tivesse essa oportunidade de trazer as mazelas do Brasil para fora do Brasil. Então o cinema novo viveu o seu auge justamente mais ou menos na década de 60, mais ou menos 63, 62 até o fim da década de 60, e ele foi aos poucos perdendo espaço justamente porque houve um esforço também da ditadura, não só em impedir que os filmes fossem feitos, fossem vistos, mas até mesmo de minar em questão de financiamento, questão de métodos de que os filmes pudessem ser feitos. E também uma grande questão que o cinema novo sempre teve era essa disputa de que ao mesmo tempo que era até um serviço social, você ressaltava situações do Brasil da época, mas ele era questão de público. Obviamente as chanchadas ele levavam muito mais público para os cinemas do que propriamente os filmes do cinema novo, por uma mera questão de que é muito mais atraente para o espectador se divertir do que propriamente refletir em cima disso. Se hoje em dia a gente já tem essa questão, né, você vê os filmes mais populares da atualidade são todos franquias. São os filmes da Marvel, são os filmes do Exterminador do Futuro, Duro de Matar, As Panteras, são todas as grandes franquias que são os filmes, todo ano, os filmes de maior bilheteria. Mas então existia muito esse embate também da época do cinema novo entre a questão da reflexão, que era o que propunha o cinema novo, e a questão do entretenimento, que ainda existia por causa das chanchadas, e existe até hoje se faz filme também no Brasil, que o objetivo é meramente entreter, e isso não é demérito algum, é apenas o objetivo desse tipo de filme especificamente. Olhando para o cinema brasileiro atual, muito graças ao cinema novo, existe essa herança social. Então você consegue perceber justamente ecos do cinema novo em filmes como Central do Brasil, que já tem 20 anos de idade. A gente fala de Central como algo muito, muito próximo, até por causa das premiações, até porque a realidade mostrada em Central não mudou muito, infelizmente, em relação ao que a gente vê hoje. Mas, por exemplo, você consegue ver num Que Horas Ela Volta, que também tem essa preocupação social, mas aí sob outro aspecto. Porque algo que tem acontecido muito no cinema brasileiro nos últimos 10 anos aproximadamente, é que o cinema brasileiro se tornou mais urbano. Você hoje não vê tantos filmes brasileiros que são naquele Nordeste árido, Nordeste inóspito, como é, por exemplo, Deus e o Diabo, porque o Brasil também mudou. O Brasil está cada vez mais urbano, então esses problemas sociais migraram para os grandes centros, mesmo no Nordeste. Você vê que, por exemplo, dois ícones recentes do cinema nordestino são O Som ao Redor e o próprio Aquários, que são filmes urbanos, são filmes de Recife e que não tem nada a ver com essa questão de árido, questão do deserto propriamente, né? Problemas que eram recorrentes até 2, 3 décadas atrás e que o cinema obviamente refletia.